noite, galera. Boa noite para quem tá aqui, boa noite para quem tá em casa. Uma noite de alegria, uma noite da gente estar celebrando aquilo que Deus tem feito por nós, né? E eu acho que nós, como jovens, a gente tá um pouco, né, no ritmo do teclado aqui presencial. Agora a gente vai dar aquele nosso boa noite e aí a gente vai começar mesmo essa noite, mais um sábado que Deus nos trouxe aqui, amém? Então, boa noite, jovens! Aê! Boa noite, galera! Hoje eu quero que vocês comecem o culto com a palavra no coração do Senhor e orando mesmo para que tu seja surpreendido nessa noite. Começa a orar no teu coração, agora começa a dizer: Senhor, eu quero ser surpreendido nessa noite, Pai. Eu vim aqui esperando alguma coisa, eu vim aqui com uma expectativa e eu acredito e eu creio muito que Ele vai nos surpreender nessa noite, amém? Então começa o culto com essa palavra no teu coração. Amém. Agora no meio dos louvores, te alegra, adora do teu jeito, para que a gente comece mais uma noite, amém? Amém. Eu quero saber quem é que vai começar cantando assim, ó. 1, 2, 3, vai! Yeah, 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 oh, ah, oh, yeah, 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 oh, ah. Mais uma vez, bem alto, bem alto! Yeah, yeah. Yeah, oh, ah, oh, yeah, 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 oh, ah. E as palmas, vamos juntos, hey! Yeah, 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 oh, ah, oh, yeah, 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 oh. Diz assim, ó, eu sou grato por tudo que tenho. Maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Fala assim, eu tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. E foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Yeah, 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 oh, ah. 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 Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nessa canção. Yeah, 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 oh, ah, oh, yeah, 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 oh, ah, yeah, 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 oh, ah, yeah, 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 oh. Vem, galera, mais uma vez, eu tenho vida.
alegria em todo o tempo. Declara isso. É a alegria que o Senhor derrama sobre os filhos. Muitos irmãos, nós não estamos mais sós, pois Jesus, meu amigo verdadeiro. Agora louva o Senhor porque Ele fez tudo, ao me dar a salvação. Yeah, 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 quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre nós. Ele vai, sei que o teu fogo cairá sobre nós, e nos levará em te confiar, e nos levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Diz eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre nós. Ele vai cair. Sei que o teu fogo cairá sobre nós. Ele vai nos levar e nos levará em te confiar, e nos levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Mais uma vez então eu direi, abra-se o mar. Tá chegando a hora, hein? E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Dois, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. E agora sim, 1, 2,
2, 3. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito, jovens. Fala isso para alguém nessa noite. Grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Afirma isso com convicção. A gente vai adorar o Senhor nessa noite. A gente vai se alegrar com o Senhor nessa noite. Porque mais uma vez Ele tem algo preparado para nós. E Ele tem algo preparado para o teu coração. Que Ele é um Senhor que prepara aquilo que já foi dado. Já tem tantas coisas que estão sendo dadas para ti. Presta atenção, jovem. É tempo de tu assumir coisas que o Senhor está te dando. Amém? É tempo da gente assumir com convicção, com graça e com clareza de que quem faz é o Senhor, não somos nós. Por isso que a gente continua louvando nessa noite. Puxa as palmas e diz assim: e nada se compara ao teu amor. Deixo sua glória habitou entre nós. Tudo foi tentado. Ele levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, e seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Declara, diz bem alto: não há amor igual. Jesus, tu és real, Ele é. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Louva alto. Jesus me salvou. Ele é. És o sacrifício perfeito. Aleluia, aleluia. E nada se compara ao teu amor. E nada se compara. Deixou sua glória entre nós. Tudo foi. Ele levou sobre si as nossas dores. Não tem mais dor. Foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Te louvamos, Senhor, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus
Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito e tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. De tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Levanta suas mãos lá em cima e diz assim: não há amor igual. Jesus, tu diz que ele é real, diz que ele é real nessa noite. és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito e tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, recompensa do teu sacrifício. Nós teremos tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Presta atenção no que tu está cantando. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. É para esse lugar que a gente vai a cada entrega, a gente vai a cada sacrifício. É um lugar de consolo, é um lugar de paz, é um lugar de transformação, onde o nosso eu fica cada dia mais para trás, onde o nosso eu, ele não tem mais espaço para crescimento, somente a glória do Senhor. Oh Jesus, coloca o teu coração nesse ambiente, nessa noite, e vai falando com teu Pai. Porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o sacrifício, nós não entendemos o motivo do sacrifício. Então nós sacrificamos porque a gente ainda deseja algo em troca. E na verdade isso não é um sacrifício, isso é uma troca. Isso é querer achar vantagens. Nós ainda estamos querendo buscar vantagens. A gente ainda quer saciar aquilo que é nosso. E nós não estamos entendendo o que é um sacrifício. Um se entregar, sem ter nada em troca. Nós entregamos tudo aos teus pés, sem querer nada em troca. Tudo que tenho terás. Isso significa, irmãos, que nós vamos passar por perseguição. Nós vamos passar por dúvidas. Nós vamos ser levados ao nosso limite. E aí o Senhor vai nos perguntar: é isso? É isso? Ou será que a gente vai desistir quando nos pedirem uma coisa só? Senhor, trabalha isso em nós nessa noite, Pai. Cada dia, Senhor, cada dia tem mais pressão. Cada dia tem mais artimanhas que querem nos levar a sacrificar aquilo que é teu e não o que é nosso. E não o que é o do nosso eu, a nossa natureza. Nós queremos te entregar, Senhor, nessa noite, Pai. Representantes de uma geração que se levanta. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu. A força do Senhor vai contigo. A presença do Senhor vai contigo. A coragem do Senhor vai contigo. Tudo que tenho terás. É tempo de sacrifício. Oh!
É tempo de deixar tudo pra trás. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terá. É cruz, é graça, é transformação pelo Evangelho do Senhor. É sacrifício. Tudo que tenho terás. Tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás. Tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o sacrifício fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus salvou. És o sacrifício perfeito. Ele é. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Diz isso pro Senhor. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. Ele é o nosso amigo. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para ti eu vou. de tuas promessas me moldaste.
ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Nos envolve aqui, Jesus. Não há medo em teu Não há mais medo. Capturou-me. Nos lembraste, Senhor, e me lembraste De tuas promessas. de tuas promessas. Me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembraste, Senhor. Tu me lembrastes de tuas promessas. Me Nos lembra, Senhor. até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembraste. Nos lembra, Senhor, das tuas promessas. de tuas promessas. Me moldaste Até o nosso ser. Até meu ser desfeito ser. Teu amor nos envolve. Não há medo em teu amor. Capturou. E para ti, para ti. Eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Rendo a ti. Aleluia. Continua nesse mesmo ambiente. E a gente estava cantando esses dois louvores agora e a Vicky estava ministrando sobre a nossa geração. A gente está falando de um culto, de um momento, de um dia que o Senhor tirou para nós jovens. E jovens inclui esse momento onde os adolescentes estão vindo, onde as crianças estão envolvidas. E a gente precisa ter um olhar para essa geração. A gente precisa ter um olhar para esse momento que a gente está vivendo. E aí nessa canção, o que a gente canta agora? Me lembraste de tuas promessas. Então essa que tem que ser a nossa oração. Senhor, me lembra o porquê que eu tô aqui. Me lembra o porquê que eu fui chamado para esse lugar. Me lembra o porquê que eu fui escolhido para estar nessa geração. Tem um propósito, tem um porquê. Ele tem as respostas na nossa vida. Ele tem as respostas em todo momento. Então fecha os teus olhos agora e começa a orar. Senhor, me lembra das tuas promessas. Me lembra do que tu fez por mim. Esse sacrifício vivo entregue naquela cruz foi para que o que tu foi, a gente seja também. Foi o que pro que tu és, a gente seja também. Então por isso que a gente quer agora, Jesus, que tu nos lembre, Pai, das tuas promessas sobre a nossa vida, Jesus. Há uma geração clamando, Pai. Há pessoas representadas, eu como jovem aqui representada, meus irmãos aqui como crianças, adolescentes, jovens representados aqui nessa noite, Pai. Nos lembra da tua promessa, Pai. Agora a gente vai cantar essa parte do louvor, declarando para que Ele nos lembre das promessas dEle e sabendo que nós fomos moldados e forjados por Ele. Amém? De tuas promessas me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Ele nos capturou.
desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Captura, Senhor. Ele nos liberta. Me lembraste de tuas promessas. Nos molda, Senhor, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou. Me lembraste de tuas promessas. Ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Aleluia. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Amém? Eu me sinto nessa noite capturada pelo Senhor. Palavra forte, né? Me capturou, me tirou do lugar, me arrancou, me capturou para esse lugar aqui. E Ele te capturou para essa noite aqui, viu? Ele trouxe pessoas como Ele sempre faz em todos os momentos, mas a gente precisa lembrar disso também, que Ele te captura para um lugar e tu tá aqui, escolhida por Deus, escolhido a dedo, porque tem algo especial pra gente nessa noite. Amém? Pode se sentar. Pode ficar. Vai te organizando. Sente em casa. Quem está em casa também. Sentir parte daqui desse lugar, desse ambiente. Queria falar um pouquinho sobre os dízimos e as ofertas. O momento também que a gente precisa lembrar também quão importante é esse nosso ato, né? Um ato espontâneo que a gente faz para o Senhor, um ato de gratidão e que edifica muito a nossa vida, edifica muito mesmo. Então aqui está a nossa chave Pix para o pessoal online, para o pessoal daqui. Se tu sentir no teu coração também de estar dispondo isso financeiramente, fica à vontade, tu tá em casa também. Amém? Tem um aviso sobre esse final de semana, Santa Ceia. Isto? Então, amanhã de manhã a gente tem a nossa reunião às 9h, normal, mas de noite a gente vai ter a nossa Santa Ceia. Não perde. Tu que está em casa, prepara tua ceia, coloca ali a foto no nosso grupo. A gente ama ficar acompanhando quem está de longe, para que a gente se sinta parte, né? E reparta mesmo de longe a mesa. Queria chamar aqui agora para o momento da palavra a Milene. A Milene vai estar compartilhando. Não está muito longe esse aqui? Tá, né? Me ajuda aí, Edu. Aí. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui? Vamos fazer o movimento. Aí. Amém? A Milene tá com uma palavra no coração e ela vai compartilhar para a gente nos edificar nessa noite. Amém? Amém. Boa noite. Como é bom ver a casa cheia, né? Cheia de jovens. Jovens um pouquinho mais maduros, mas todos jovens, né? Para o Senhor nós somos, né? E Deus tem falado comigo muito forte. E esse louvor, na verdade, todos os louvores que foram tocados hoje, a gente vai recebendo cada vez mais e o Senhor vai falando conosco, né? A todo instante, né?
E ele foi falando, né, sobre essa palavra ainda que está fervendo, né? E a gente fica tão feliz assim, porque o Senhor, ele constantemente ele vai falando conosco e vai nos alimentando, né? E esse louvor aí, ele condiz muito com o que a gente vai falar hoje, né? Com o que Deus vai. Que eu creio que Deus vai falar com todos vocês também hoje. E eu tenho uma palavra que ela está lá em Marcos 15, é uma palavra que é o momento da crucificação de Jesus, né? Está lá em Marcos 15, 21. Tem ali toda aquela caminhada de Jesus, né? Que o Senhor propôs para ele, né? Determinou na vida dele, né? Como propósito daquele homem Jesus para viver ali aquele tempo na terra e depois ele se entregar dessa forma tão linda, né? Como a Alice falou, ele se entregou. Mas da forma que ele se entregou para nós é como ensino, né? Para que a gente pudesse também ter essa coragem, né? Para a gente poder se entregar na vida das pessoas. Então ali em Marcos 15, 21, todo mundo achou aí? Fala ali desse momento em que Jesus estava passando ali por um caminho, os soldados, foi definida ali, determinada a morte de crucificação de Jesus, e eles estão levando ele para esse caminho, né? E aí nesse meio tempo assim, tem um momento ali em que Jesus toma uma grande atitude na vida dele, na qual a gente vai refletir nessa noite, se a gente tem vivido isso, né? Tem um momento ali em que passa ali no versículo 21, que começa assim: tem um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados os obrigaram a carregar a cruz. Aí fala entre parênteses, Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Até aqui um pouquinho, gente, vamos pensar um pouquinho. E eu fui ver o que era esse vinho misturado com mirra e o que significava aquela atitude de Jesus ter recusado aquele vinho, né? Esse vinho na época ali, os soldados romanos, eles tinham o hábito de dar para aqueles condenados à crucificação, condenados à morte, eles davam esse vinho misturado com mirra, em algumas versões está falando fel, que era uma mistura para entorpecer os sentimentos daquele homem condenado, para que fosse amenizada a dor dele até o momento da cruz ali, né, para aquele momento de morte ali, que era a pior dor ali naquela época, né, fosse amenizada a dor dele. Então, esse vinagre com essa mistura, ele podia fazer a pessoa ficar anestesiada ali e não viver aquele processo tão lúcido, e dava um alívio naquela dor, né? E esse fel, em alguns estudos que eu fiz, assim, ele também podia ser um veneno ao ponto de te matar antes de tu for crucificado, antes de tu ir, né? E Jesus rejeitou aquele vinagre com mirra, porque ele sabia que se ele tomasse essa bebida, ele não iria estar cumprindo o propósito dele, porque o propósito que ele tinha era de passar por aquele momento ali na vida dele completamente lúcido, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele tinha de propósito na vida dele, e ele queria cumprir aquilo perfeitamente. E eu fiquei pensando, né, na nossa vida, né, quantos lugares a gente pede para o Senhor esse vinagre, né, Jéssica? A gente conversou muito essa semana sobre isso. Quantos lugares na nossa vida a gente pede esse vinagre para a gente ser amenizado, né? A gente pede para o Senhor nos livrar daquela situação, ou muitas vezes a gente até elimina da nossa mente algum problema, a gente está com algum desafio ali na frente, a gente, não quero esquecer, não quero falar sobre isso. E a gente não faz esse caminho de cruz. A gente não vive esse caminho lúcido, né? Essa lucidez, assim, né?
porque ele foi lúcido ali, sofreu com muita dor, era um homem, né? Como homem, ele sofreu aquela dor física, né? Mas o Senhor tinha um propósito para ele ali, né? Porque ele sabia que ele era aquele homem que foi determinado para aquele propósito. E ele cumpriu desde o início da vida dele até o final. Ele seguiu o caminho que o Senhor tinha de propósito para a vida dele, né? Só que tem um momento aqui, que aparece aqui no 21, né? Que aparece aquele homem, Simão, dessa cidade de Cirene. E ele carrega essa cruz, né, de Jesus, né? Tem um momento ali que os soldados vêm e puxam aquele homem ali para carregar aquela cruz de Jesus, né? Antes dele chegar na crucificação. E eu fiquei pensando que existe sim algo para amenizar a nossa dor, para aliviar o nosso fardo. Existe. E Deus coloca aqui, nessa parte aqui, nos ensinando que quando esse homem carrega essa cruz de Jesus, ele não está tomando o lugar de Jesus, mas ele está acompanhando Jesus para ir. Ele está gerando essa força para ele. Ele não está amenizando a dor de Jesus, mas ele está acompanhando ele e dizendo: ó, o teu fardo está comigo também. Parte do teu fardo está comigo. Parte da tua dor está comigo. Vamos andar junto. E isso é a figura dessa comunhão, desse corpo, daquilo que Deus faz na nossa vida. Quando a gente entende isso, Deus nos dá pessoas, né? Deus levanta esses homens para andar contigo e carregar a tua cruz para ti. Mas Ele não tira o teu propósito, Ele não quer te tirar do teu propósito. O Senhor, Ele manda pessoas para aliviar o nosso fardo, para andar conosco, para nos dizer assim: ó, tu tá num caminho errado, volta para cá. O teu propósito é esse, mas eu tô contigo. E aí tem uma passagem ali em Lucas, né? Lucas, não precisa abrir. Lucas 22, ali no 39, tem um momento em que Jesus ora no Monte das Oliveiras, né? E ali, antes, essa passagem aqui é momentos antes de Jesus ser entregue ali nas mãos de Pilatos ali para decidir o que vai ser da vida dele, da crucificação na vida dele, né? E Jesus vai para esse monte e aí ele diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. E ele vai orar. E aí ele fala, ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afaste-se aí ele se afastou ali, né, dos discípulos, e aí ele ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, esse era um momento em que Jesus estava ali numa dor ali profunda, né, naquela alma, aquele desespero, aquela angústia grande na vida dele, mas ele cumpriu o propósito dele, né? Ele teve um momento ali, né? Então, isso não quer dizer que Jesus não sentiu medo. Quer dizer que quando a gente está nesse desafio, a gente não vai sentir esse medo, essa angústia, né? Mas o Senhor nos ensina aqui que tem um lugar onde tu tem que derramar essa tua angústia, um lugar onde tu tem que receber esse conselho para alguém que vem e carrega essa tua cruz junto contigo e alivia esse fardo e vai caminhando contigo, né? E aí esse fardo, ele pode ser no teu cotidiano, no dia a dia. Às vezes tu não quer ouvir um não do Senhor. Às vezes tu não quer ouvir um não ali do irmão que está andando contigo. Ó, não é assim. Tu tá te desviando. Às vezes é o nosso casamento, né? A mulher, marido, né? Quão desafiador é, né? Quão angustiante é viver num casamento, né? Onde o Senhor ali tem um caminho para nós, mas aí eu quero ir para um lado, o marido quer ir para o outro, e a gente entra em desacordo ali, mas aí vem o Senhor, vem esse homem aqui e diz assim: ó, vocês estão saindo fora daquele trilho ali, dessa caminhada que Deus tem para vocês. Vocês estão querendo vinagre? A gente vai querendo tomar esse vinagre com esse fel, com essa mirra em todo instante. Qualquer desafio, qualquer problema que a gente tem, a gente quer buscar conselhos que nos amenizem.
né? Quantos lugares a gente busca? E é tão forte isso, né, Edu, que a gente, no fundo, a gente sabe o que realmente é a nossa caminhada, qual o nosso propósito, qual o passo que a gente tem que dar, mas a gente vai lá e pede um conselho, às vezes, para pessoas que vão dizer aquele sim que a gente quer ouvir, né? Muitas vezes, né, quando a gente quer ser amenizado, a gente sabe aonde que a gente quer buscar. A gente sabe aonde a gente vai buscar e a gente sabe a dosagem que a gente vai receber desse vinagre com fel. Mas o Senhor, Ele não quer nos dar esse vinagre com fel, que é como a Alice falou, teve louvor aqui, eu anotei, esse louvor que a Vicky cantou, tem uma frase ali que fala, tudo que tenhos terás, tudo que sou terás, a recompensa do teu sacrifício, né? É isso. Tudo que o Senhor tem para nós, a gente vai ter. Que é essa força, essa coragem que o Senhor teve de cumprir. Jesus cumpriu o propósito dele, né? E é isso que Ele tem para nós. Porque o que Ele quer que a gente seja é exatamente como Ele, né? Tudo que sou, tudo que eu, Cristo, sou, tu terás. Mas tu tem que decidir o que tu quer. Tu quer tomar o vinagre com fel e daqui a pouco ali te entorpecer os sentidos e tu nem saber como é que vai ser? Porque tem uma morte, né? Existe a morte. A morte, ela existe. Mas existe uma forma de tu morrer. Porque às vezes a gente está pensando que a gente está amenizando, fugindo daquele problema, fugindo de outro problema, ou deixando quieto aquela situação, porque vai passar, em seguida vai passar. A gente está tomando esse vinagre aos pouquinhos, até que a gente chega numa morte. E aí não vai ser a morte que o Senhor tem para ti. Não vai ser o propósito, não vai conseguir cumprir o teu propósito. Então a gente tem que clamar assim para Deus, né? Para que o Senhor levante pessoas para que venham e digam, Milene, tu está querendo vinagre? Aí a Jéssica comentou, essa semana foi muito interessante, né, Jéssica? Ela comentando que quando vai conversar ali com o marido, eles têm uma frase que eles dizem assim, ó, vamos conversar, mas sem vinagre. Vem, mas vem sem vinagre. Então, é isso. A gente tem ali, a gente tem alguém para nos carregar o nosso fardo. Mas que a gente tenta buscar esse vinagre, muitas vezes a gente tenta, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, Edu, e para a gente poder conversar, porque eu acho que é muito rico isso, né? E é tão atual, né? Porque hoje, no mundo, assim, a primeira coisa que a gente busca é coisas que nos agradem, né? Eu vou buscar aquilo que me agrada, aquilo que me conforta, aquilo que me dê um conforto, que me dê uma estabilidade. E é em tudo, não só no físico, não só no salário, no bom emprego. Não é isso. Não quer dizer que tu não vá viver isso na tua vida. Mas com qual intenção do teu coração tu está buscando isso, né? Será que a gente está buscando coisas para a gente fugir daquela caminhada e vai nos anestesiando ao ponto de que chega um momento na nossa vida que a gente está completamente fora, né? Sem pensar mesmo aquilo que Deus tem para nós, fugindo completamente do propósito, achando que é coisas que o Senhor está cuidando de nós, né? Aquele pensamento que a gente tem, de que a gente pensa que o Senhor está cuidando de nós quando Ele nos dá aquilo que a gente quer. E não é. Não é isso, né? Mas era isso. Vai lá, Alice. Essa palavra, né, Mi, que tu tá trazendo essa reflexão, ela nos faz pensar bem nisso, né? Em que momentos do nosso dia a dia, que momentos da nossa vida a gente está querendo se aliviar, né? A gente está querendo que nos deem esse vinagre e em que momentos que a gente está dando esse vinagre para as pessoas, né? Porque se a gente começar a olhar, né, para o nosso lado, começar a olhar, enfim, as mínimas coisas que a gente faz, porque fala de uma renúncia, né? Tu tira isso, não quero, porque eu entendo que tem um propósito maior. E aí entra naquilo que o Senhor está nos conduzindo nesse culto, né? Na nossa geração, no momento que a gente está,
em que situações que vêm para nos amenizar. E não existe pequena situação e maior situação. Não existe. São situações que nos desafiam a gente se posicionar, a gente tomar um corpo. E eu acredito que em todos os momentos da nossa vida, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, a gente vai ter esses desafios, né? Então, eu queria deixar aí para alguma adolescente corajosa para trazer um exemplo, uma situação assim, né? Vai pensando assim, porque se a gente for lembrar, né, quantas situações que requerem um posicionamento nosso no dia a dia, seja em casa, seja. Então, queria deixar assim, né, para encorajar vocês, para que vocês consigam trazer o pão de vocês para essa mesa, né? A figura que a gente tem que ter é que aqui tem uma mesa no centro e que a gente está conversando em família, todos. Ainda não é espontâneo, mas a gente está buscando essa espontaneidade dentro de casa, né? Oi, lutei com o microfone. Muito bom essa tua puxada também, né, Alice, a gente se desafiar aqui, porque eu acho que essa palavra que é trazida hoje, ela fala exatamente sobre isso, e isso me lembra de uma aula que a gente fez com as crianças uma vez, e nós falávamos com eles sobre essa luta entre a carne e o espírito, e a gente explicou para eles uma vez, de uma forma muito didática, foi muito interessante. E a gente fez uma analogia não, fizemos meio que uma mímica assim de o que significava quando tu alimentava a carne e o que significava quando tu alimentava o espírito, e como que cada um desses ia prevalecendo e ia nos liderando, ia nos conduzindo pela nossa vida a partir ou dos nossos sentimentos ou dos nossos conhecimentos, do nosso conhecimento da verdade. E hoje, quando tu traz essa palavra, eu acredito que ela venha completando tudo que a gente foi falando na semana durante todas as nossas reuniões. Porque aqui a gente vê Jesus dizendo não para a carne dele, mas de uma forma que talvez nenhum de nós aqui conseguiria. Nenhum. Com a total certeza, né, de que a gente não conseguiria dizer não assim. E aí, já instigando mesmo, e quando a Alice nos convida a pensar em exemplos práticos no nosso dia a dia, eu acredito que venha muita coisa, mas é o simples pensar no que nos satisfaz e no que a gente pensa que possa satisfazer o Senhor, né? A gente vai conversando muito durante a semana, e foi interessante porque essa semana no devocional nós falamos em um dos dias sobre a gente ser réu confesso o tempo todo, né? E a gente foi falando sobre uma estrutura que vai sendo gerada em nós, uma estrutura de transformação, até chegar nesse momento onde eu confesso para o meu irmão quem eu sou. E eu acho que isso entra muito nisso que a gente está falando hoje. Porque aqui a gente está se deparando com um momento que Jesus, ele está negando absolutamente tudo. E ele sentia, não era um homem que não sentia, ele não era só um ser espiritual. A gente sabe que ele sentia dores, a gente sabe que ele sentia vontades. Foi para isso que ele sentiu, para mostrar para a gente que sim, se a gente alimentar o espírito, isso é possível para nós. Mas porque a gente ainda é tão imaturo e a gente não consegue ainda, a gente não está desenvolvidos por esse amor, a gente ainda está nesse desenvolvimento, mas muitos de nós, em alguns momentos a gente se pega ainda presos em coisas que a gente já poderia ter largado. E aí eu lembro dessa estrutura aqui, que foi falada, que quando a gente é transformado por esse amor, quando eu encontro esse amor, então assim eu recebo esse arrependimento no meu coração. E isso faz com que eu viva em constante confessar de quem eu sou, da minha natureza humana. E aí isso sim vai nos levar com essa humildade para viver o que Deus tem para nós. Isso é muito difícil, né? A gente não faz isso dentro da nossa casa, a gente não faz isso dentro do nosso trabalho, na nossa escola.
E eu sei que esses adolescentes, eles têm muitas experiências dentro da escola, dentro da sala de aula, e isso vai nos formando, é isso que nos dá maturidade, é ser desafiados aqui a dizer, pá, olha só, nesse momento eu sei que a minha carne, ela não está querendo que eu fale. Por quê? Porque daí tu fica pensando, né? Não, mas aí vão me julgar. Não, mas aí pode ser que eu fale alguma palavra errada. Pode ser que eu... E isso tudo é a gente querendo ainda esconder um pouquinho do que a gente é para não ser, sei lá, julgados. Não era essa palavra que eu queria encontrar. Mas quando a gente compreende o Evangelho, quando a gente compreende que eu preciso negar a mim mesmo, que é isso que Jesus está fazendo aqui, nessa história que a Milene está trazendo, aí sim eu compreendo que é aqui que eu tenho que me expor para que eu possa ser desenvolvido e para que essa carne não vença e que o Espírito se sobreponha sobre isso, né? Então eu fiquei pensando assim em tudo isso que foi fazendo tanto sentido com tudo que a gente conversou nas manhãs, nas tardes, durante a semana. E muito bom essa forma de se instigar, né? É ruim dentro de nós, que às vezes parece que, meu Deus, está sendo mexido, não vou conseguir, mas Deus, Ele nos dá essa capacidade, né? Enquanto as adolescentes tomam coragem aí de se lançar nessa roda, e na verdade é os e as, é todos. Eu vou contribuir um pouquinho, porque eu também fiquei pensando bastante em tudo que a gente conversou durante o devocional essa semana. E eu me lembrei de um dia que a gente estava falando, não era sobre isso, mas eu acredito que façam uma conexão com isso que a gente está falando, que um dos irmãos questionou, né? Como que a gente por que a gente não confessa, né? Uma coisa assim, mais ou menos nessa linha, né? Ele fez uma pergunta, ele disse assim, porque a gente, lá no fundo a gente sabe que a gente faz as coisas e a gente não confessa. Por quê? E aí eu fiquei pensando nessa comparação com o sacrifício de Jesus, porque Jesus, ele não tinha pecados para confessar, mas ele foi ali para nos dar o exemplo, né? Como que a gente deveria agir? Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, me lembrei da música. Então ele estava levando sobre ele e ele se entregou por completo. E ele mostrou como que nós, pecadores, deveríamos fazer. Não se amenizar. Ou seja, ter um coração humilde a ponto de reconhecer o próprio erro. Ele não tinha erro. Ele podia se amenizar, né? Mas, para nos dar o exemplo, ele não se amenizou. E aí eu me lembrei disso que a gente conversou, né, com esse irmão e entre nós ali no devocional, né, a gente chegou numa conclusão de que a gente não confessa e a gente não reconhece e quer se amenizar porque a gente não tem humildade suficiente no nosso coração, né? A gente tem um orgulho tão grande que mesmo lá no fundo o Espírito colocando lá uma coisinha no nosso coração, dizendo, olha, não tá legal isso daqui. A gente ainda diz, não, mas aqui não é tanto assim. A gente se compara, né? Mas o fulano faz pior que eu. E a gente vai se amenizando, né? E não reconhecendo isso que Jesus fez por nós, né? Vou passar a bola para o próximo, ou para a próxima. E já que as pessoas nem estão nos pressionando, né? Eu vou falar assim no natural. Mas ali estava falando sobre posicionamento, né? E a gente, né, principalmente, o lugar que a gente mais precisa nos posicionar é na escola, né? E na nossa escola, principalmente, as pessoas todas... Na verdade, o mundo hoje em dia tá assim, né? Todo mundo fica namorando em todos os cantos. Nossa, é uma loucura. E daí, teve um dia que tem uma colega minha que também vai na igreja e tal. E daí um professor de ciências, ele estava explicando ali, só que a gente não estava concordando com o que ele estava falando. E daí a gente falou para ele que a gente não concordava. E daí ele falou, mas vocês não têm como provar isso. Eu tenho. E daí a gente falou, é porque a gente acredita no que a gente não vê.
E daí ele, tipo, não teve mais, ele não falou mais nada, mas é nessas mínimas coisas que a gente tem que se posicionar, né? E é isso. Isso aí, Pedro. Vamos lá. Agora foi. Sempre nervoso, né? O que a Mari falou é sempre assim, cara. Quando eu faço alguma coisa, eu acho que as pessoas vão me julgar. Quando eu vou ali, eu penso que as pessoas vão me julgar. E também Não vou conseguir. É isso aí, Pedro. Mas é muito bom mesmo, isso daí é desafiador para nós, né? A gente conseguir vencer os nossos medos e a gente vai... Mas é assim, desse jeito, tentando falar, porque é exatamente isso que a Mari falou. A gente está aqui para ajudar, né, uns aos outros, né? E a gente não tem que vir pensando que a gente tem que estar com um texto pronto, que a gente não tem o que falar. Tu falou o que tinha que falar ali e vivenciou, desafiou, enfrentou esse medo, né? Passou. E é isso, e isso a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, né? Porque isso é conosco também, né? E aí agora nós temos a Laura, né, Laura? Não é fácil, Pedro, eu sei muito bem como é. Mas é isso, a história que a Milene traz hoje para nós aqui, ela trouxe para nós na quinta, na reunião de mulheres. E o Senhor falou muito comigo naquela tarde. Eu estava lavando a louça e eu estava com meu coração bem pensativo sobre essa parte da nossa exposição de não amenização. E daí eu fui ler a palavra e o Senhor me levou lá para 1 Reis 13, que fala sobre a história de um homem de Deus, um profeta que vai lá e entrega uma mensagem a Jeroboão. E ele vai lá, ele consegue tudo falar, se posicionar lá com ele. Só que a partir do momento que ele termina, ele vai e ele acaba se perdendo junto a um profeta, que ele se encontrou assim, ele se viu muito parecido com ele, que a ordem do Senhor para o homem de Deus era de não comer nada. Tu pode ir lá, tu vai lá, tu entrega o que tu tem para entregar para aquele homem, mas tu não come e não bebe nada naquele lugar. E depois que ele finaliza e entrega uma mensagem para aquele rei, ele vai lá e se encontra com esse profeta quando ele estava no final ali da saída assim, da cidade. E esse cara vai lá e fala para ele que era para ele comer sim, que o Senhor tinha mandado ele comer. E aí ele vai, porque para ele já tinha finalizado, então ele encontra essa parte nessa amenização com esse homem. E ali me levou muito na comparação desse homem de Deus com esse profeta e também de Simão com Jesus. Porque Simão, ele escolheu a cruz, ele escolheu algo pesado, ele escolheu algo difícil. E esse homem de Deus não, ele foi lá e escolheu a amenização. Então tá, então agora eu fiz, então agora pra mim é tranquilo, agora eu posso comer, enfim, e satisfazer o que eu tenho. E é muito isso, porque a gente tem muito essa escolha de não se amenizar e se amenizar. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente tem que ter essa posição, a gente vai ter uma exposição. E que toca diretamente no nosso orgulho. Mexe muito comigo essa palavra, porque é o que eu tenho vivido nesses últimos dias sobre essa exposição. Que não é nada fácil, eu sou uma guria muito orgulhosa. Até por ser muito tímida, eu tenho muito medo de errar.
Então, quando eu venho para esse ambiente, eu tenho que vir com esse pensamento de que o arrependimento é através dessa comunhão, é através desse lugar. Que não é nada fácil, mas quando a gente começa a aprender, a gente começa a ter esse suporte, e que é esse pensamento que não deve assustar a gente. E que é isso que eu fiquei pensando, assim, nessa parte, a partir do momento que a gente se posiciona, a gente gera essa exposição. Mas quando a gente se expõe no lugar correto, gera essa segurança e esse auxílio. Muito bom. Acho que dá para a gente pensar bastante coisa a partir dessa palavra, né? Mas pensando nesses adolescentes hoje aqui que falaram, né? E a maior dificuldade é essa questão, né? De se expor, de falar, de comunicar, e muito por conta da criação que a gente deu para eles, né? Da educação que a gente deu para eles. Então acho que nesse sentido que a gente pode pensar, desses que agora a gente é o educadores dele. Eles que vêm depois da gente, né? Então a gente tem que pensar nessas dificuldades que eles têm hoje, porque foi a partir de nós, a partir do nosso exemplo, da nossa educação, que hoje eles têm isso. Porque a gente vem de uma geração que ela é muito frágil emocionalmente. Uma geração que ela não aguenta viver pressão, não aguenta viver sofrimento, não aguenta viver crises, não aguenta viver dias difíceis. Então a gente não aguenta isso. Então uma geração, por isso que é uma geração, hoje de manhã a gente conversou na reunião dos homens, uma geração consumista. Então uma geração que só consome as coisas. Então quando a gente está triste, quando a gente está no dia mal, quando a gente está nesse dia da angústia, a gente procura algo para nos saciar, para nos anestesiar, a gente procura um vinagre. Porque a gente é consumista. A gente não tem uma mentalidade de, nesse momento, se entregar até o final, como Cristo. Não, a gente vai consumindo. Então, a gente também, a partir daquilo que a gente vive, a gente também está expressando na vida deles. Então, quando eles estão vivendo um momento difícil da vida deles, quando eles têm que passar por uma crise, a gente não aguenta, como esses pais e essas mães deles, e a gente dá um vinagre. A gente dá uma anestesia, a gente dá um celular, a gente vai cedendo para eles também nesse momento da nossa educação. E por isso que hoje eles estão com essas tantas dificuldades que eles têm de se expressar, de falar, de receber um não. É difícil, né? Difícil, né, Marissa? Receber um não. Júlia, Mateu. Difícil, né? Quando o pai e a mãe pegam e falam não pra gente. Não, tu não pode. Não, tu não vai. Né, Flor? Difícil, agora está enfrentando isso, com a Janice tem falado, né? Dizer não, mas até que agora o que tu ofereceu para ela foi outra coisa. Foi uma anestesia, foi um brinquedo, foi um carinho, são coisas lícitas que a gente diz, não, mas para que deixar chorar? Não, imagina, para que passar por isso? Não, eu nunca vou deixar o meu filho passar porque eu passei. A gente escuta muito isso, né? Por quê? Porque a gente não entendeu ainda o nosso propósito aqui na terra. Jesus, ele só conseguiu se entregar porque ele entendeu o propósito dele. Ele sabia que aquele vinagre, aquela anestesia não fazia parte do propósito. Então nós temos que entender qual que é o propósito nosso aqui nessa terra. Porque daí a gente consegue ir até o final se entregando e não mais consumindo. Então a gente também está consumindo da vida deles e não se entregando para a vida deles. A gente não consegue sofrer dizendo um não para a Mariana, que sofre, né? A gente sofre dizer um não. Então a gente não consegue passar por essa angústia. Aí por isso que a gente cede. Então isso também, a gente não entrar nesse lugar de confronto com os nossos adolescentes, também é uma anestesia para nós. Só que isso está dando problema lá na frente. Isso vai dar problema lá na frente. Essa geração aí vai continuar sendo uma geração fraca, frágil, que não aguenta momentos difíceis. Então acho que isso que a gente tem que pensar assim, Milene, Alice, né? Qual que está sendo o nosso posicionamento com eles a partir da nossa vida? Será que a gente está só consumindo da vida deles? Da companhia, da alegria, do carinho, de estar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as nossas crianças? Ou a gente está se empenhando em educar? A
A gente está se empenhando em dizer, olha, essa cruz aqui tu vai ter que carregar, sem anestesia, sem analgésico. Vai ter que enfrentar essa dor aí agora, porque vai passar por um momento de educação. Que isso aí vai te fortalecer emocionalmente, vai te formar um homem, Pedro, vai te formar uma mulher, Mariana, a partir desses nãos que a gente vai dizendo para eles. Então, isso que eu fiquei pensando a partir dessa tua palavra aí. Que a gente tenha essa coragem, né, pra gente fazer essa oração aqui que Jesus fez mesmo, né? Que se o Senhor quiser, Ele livre a nossa vida desse cálice, né? Mas que a principal oração é que Ele nos dê sustento se Ele não quiser nos livrar desse cálice. Que cumpra a vontade dEle na nossa vida, né? Mas que a gente seja sustentado pelo Senhor, né? Essa que tem que ser a nossa oração, que o Senhor nos dê esse cálice, mas ao mesmo tempo Ele nos sustente e a gente não queira fugir, mesmo com medo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, a gente finalizando. E Deus abençoe vocês aí nessa noite e que a gente possa refletir aonde que a gente está querendo esses vinagres na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Por suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, sim tu és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Amém. Amém. Vamos. Esse louvor ele está expressando desde o início do culto, né? O que a gente falou sobre essa palavra. Vamos continuar com o nosso coração agora em oração. Começa agora a agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque no início a gente orou sobre a gente ser surpreendido essa noite. E eu acredito que foi isso que tu fez, Pai. Isso que tu fez comigo, isso que tu fez com meus irmãos, Pai. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é como essa